Hoje vamos mergulhar em um tema central para todas as tradições religiosas. O que é pecado? Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. E a você que já é inscrito, meu muito obrigado. Sua presença aqui fortalece esse propósito de fé com consciência. Em diversas culturas e doutrinas, o conceito de pecado é abordado de maneiras distintas, cada uma rica em nuances e ensinamentos. Para fins de contextualização, podemos definir pecado como qualquer ação, palavra ou pensamento que vai contra a ordem moral e ética de uma sociedade ou, principalmente, a vontade divina, causando desarmonia consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Nesta jornada, exploraremos como as 5 maiores religiões do mundo entendem e lidam com o pecado. No cristianismo, pecado assume uma dimensão ontológica, ou seja, intrínseca à natureza humana, resultante da queda de Adão e Eva, a herança do pecado original. Esse conceito remonta a Santiago, bispo de Calcedônia, que, em sua homilia sobre a queda do homem, expôs a ideia de que o pecado está enraizado em nós, fazendo com que todos nasçam pecadores. Para Santo Agostinho, essa doutrina se consolidou. Segundo ele, o pecado original se refere à desobediência de Adão e Eva, e foi transmitido a todos os seres humanos, tornando-nos suscetíveis ao pecado desde o nascimento. Contudo, diferentemente de outras vertentes cristãs, Agostinho defendia que o homem necessita da graça divina para escapar da culpa do pecado original. Martinho Lutero, por sua vez, defendia que o homem nasce com inclinações inerentes ao pecado, a concupiscência, que o levam à desobediência a Deus. Já Karl Barth, teólogo neo-ortodoxo, entendia o pecado como negação da vontade de Deus, gerando separação entre o homem e o divino. Em suma, no cristianismo, pecar é ir contra a vontade de Deus, ferir a ordem divina e se afastar do caminho da salvação. Mas a fé em Jesus Cristo oferece a oportunidade de redenção. No judaísmo, o conceito de pecado é analisado sob a ótica da lei, ou Torá. No livro de Levítico, encontramos a definição de pecado, traduzido do hebraico shata'at, que significa errar o alvo ou errar o caminho. Pecar, portanto, é errar o alvo, falhar em cumprir a aliança com Deus. O homem, por livre escolha, transgrede a Torá, agindo de forma contrária à vontade de Deus. No judaísmo, não há culpa original, nem a ideia de um pecado hereditário. As escrituras hebraicas ensinam que cada indivíduo nasce puro e é responsável por suas ações. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, lemos: Pais não serão punidos pelo pecado dos filhos, nem os filhos serão punidos pelo pecado do pai. Aquele que pecar, morrerá o seu próprio pecado. No judaísmo, o pecado é visto como uma desobediência deliberada à Torá. A pessoa, por livre-arbítrio, decide pecar, desviando-se da ordem moral e ética estabelecida por Deus. No entanto, a justiça divina permite a techuvá, o retorno a Deus. Através do arrependimento, orações, boas ações e, antigamente, sacrifícios no templo, o pecador pode alcançar o perdão e reconciliar-se com o Criador. No islamismo, a compreensão do pecado assemelha-se às bases do judaísmo. No Alcorão, pecado é sinônimo de desobediência à vontade de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras e reveladas pelo profeta Maomé. Pecar é ir contra a Sharia, a lei islâmica, e causar a ira de Alá. No Alcorão, capítulo 2, versículo 28, lemos: Cerca os homens, pois, daquilo que é ígneo. E qual aquilo que é ígneo? Aquilo, pois, é pecado para o homem e a mulher. No Islã, o ser humano nasce em um estado de pureza e os pecados são perdoáveis por meio da taubá, arrependimento sincero, das orações, jejum, caridade e boas ações. No dia do juízo, as boas e más obras serão pesadas. Caso as más prevaleçam, a misericórdia de Deus poderá pesar a favor do pecador. Hinduísmo aborda o pecado sob a ótica do karma. A palavra pecado, em sânscrito, dá, significa ato contrário ao dharma, a ordem moral e cósmica. Pecar é agir de forma desordenada,
causadora de sofrimento para si e para os demais seres. Hinduísmo não admite a ideia de pecado como ofensa a um Deus pessoal. O conceito de pecado original, herança de culpa, também é rejeitado. O karma determina que toda ação gera uma reação. Pecar é gerar karma negativo e aprisionar a alma no ciclo de renascimentos, samsara. A libertação, moksha, alcança-se por meio de boas ações, conhecimento e autoconhecimento e práticas espirituais que levam a um estado de iluminação e união com o divino. O budismo, por sua vez, não se fundamenta na ideia de pecado, pois não admite a existência de um Deus criador ou juiz. O conceito de pecado budista é anicca, impermanência, ou dukkha, sofrimento. No budismo, não há um ser supremo a quem se deve obediência. O objetivo do budismo é eliminar o sofrimento. O que causa sofrimento é pecado. Sofre-se, ou seja, peca-se por apego, ilusão e ignorância. Os atos que causam sofrimento a si e aos outros são considerados negativos. O Buda ensinou o caminho para a superação do sofrimento, o caminho óctuplo, que engloba sabedoria, conduta ética, meditação e concentração. Trilhar este caminho conduz o ser humano a superar a ignorância, libertando-se do ciclo do sofrimento. Compreender como diferentes religiões conceituam o pecado nos proporciona uma análise profunda da pluralidade de crenças e valores que norteiam a vida humana. Observamos que a maioria das grandes religiões condena atos que causam sofrimento, desequilíbrio e desarmonia, tanto individual quanto coletivamente. Diferem, porém, no que tange à transcendência, à necessidade de obediência, à responsabilidade pela salvação e à perspectiva da reencarnação. Em suma, o pecado, em sua essência, simboliza a dissonância entre o ideal e a realidade, o desejo de um estado de harmonia e o compromisso com a melhoria constante. Em nossas vidas, independentemente das crenças, reconhecemos a importância de nos conectarmos com o nosso interior, cultivando valores, virtudes e comportamentos que promovam o bem-estar individual e coletivo. O diálogo interreligioso possibilita uma troca de experiências, o respeito mútuo e a construção de pontes de entendimento entre as diferenças, enriquecendo nossa visão de mundo e expandindo nossa capacidade de amor e compaixão. Amigos, chegamos ao final dessa jornada interreligiosa. Peço desculpas se, em algum momento, feri susceptibilidade ou crenças. Nossa intenção não é julgar, mas compreender. O tema pecado, em suas diversas facetas, nos convida a refletir sobre a natureza humana e a busca por um caminho ético e espiritual. Agradeço a todos que acompanham o canal. Se ainda não faz parte da comunidade, que tal se inscrever? Ative o sininho para não perder as próximas reflexões. Compartilhe o vídeo para expandir as ideias e leve a mensagem de fé e consciência para mais pessoas. Até o próximo encontro, reflite em: qual das visões sobre o pecado te impactou mais? E como você vivencia esse tema em sua trajetória espiritual?